os gêneros sexuais e os opostos complementares. Em O Livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? Os espíritos respondem: não, como entendeis? Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Como estamos vendo aí, alguns espíritas se equivocam ao afirmarem que o espírito não tem sexo, depois de lerem apressadamente a questão 200 de O Livro dos Espíritos. A resposta é que os espíritos não têm sexo da maneira como nós entendemos, ou seja, no conceito genital de sexo. Porém, a própria sexualidade humana não se limita ao seu aspecto genital, mas se estende ao seu aspecto mais espiritual, a sexualidade afetiva e romântica, a sexualidade do coração, onde os sexos opostos complementares se atraem pelo sentimento e pelas emoções amorosas do amor conjugal, sem que haja nenhum contato genital. Na questão 201, Kardec pergunta: em uma existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher? Os espíritos respondem: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Diante desta resposta, como se explica a identidade sexual dos seres humanos? Na realidade, cada espírito possui as duas polaridades sexuais. No seu estado mais evoluído, o espírito possui as duas polaridades em franca atividade, ou seja, as polaridades masculinas e feminina estão desenvolvidas no mesmo grau, na mesma proporção. Nesse estado de consciência, ele vibra no amor universal, não havendo mais uma linha de divisão entre o amor conjugal e o amor universal, mas é sim um amor comum a todos. Jesus é um exemplo desse tipo de amor, um amor puramente espiritual. A atração dos semelhantes e os opostos complementares. A atração dos semelhantes é a atração entre pessoas que possuem os mesmos gostos. Existe aí uma comunhão de ideias e aptidões. A atração entre semelhantes, embora não esteja necessariamente ligada à atração sexual, ela é um elemento muito positivo no amor conjugal, tornando o relacionamento afetivo sexual mais rico. A atração dos opostos complementares. A atração sexual se baseia na força atrativa entre os opostos complementares. Mesmo na homossexualidade, quanto na transexualidade, o que impera aí é a atração dos opostos complementares. Só que, na homossexualidade, o oposto complementar é alguém do mesmo sexo biológico. Iremos ilustrar de forma esquemática, utilizando o símbolo chinês do Yin e Yang. Cada espírito possui as duas polaridades sexuais. Do seu estado mais evoluído, o espírito possui ambas as polaridades em franca atividade, ou seja, as polaridades masculina e feminina estão desenvolvidas no mesmo grau, na mesma proporção. Quando um espírito vai encarnar
em um corpo masculino, a sua polaridade psíquica feminina é desativada, permanecendo ativa apenas a polaridade masculina. Quando um espírito vai encarnar em um corpo feminino, é a polaridade masculina que é desativada, ficando ativada a polaridade feminina. Nesse caso, não acontece nenhuma incompatibilidade entre a identidade de gênero sexual psicológica com a identidade de gênero sexual biológica. Mente e corpo estão em harmonia. Quando um espírito vai encarnar em um corpo masculino, a sua polaridade psíquica feminina é desativada, permanecendo ativa apenas a polaridade masculina. Quando um espírito vai encarnar em um corpo feminino, é a polaridade masculina que é desativada, ficando ativada a polaridade feminina. Nesse caso, não acontece nenhuma incompatibilidade entre a identidade de gênero sexual psicológica com a identidade de gênero sexual biológica. Mente e corpo estão em harmonia. Vemos aqui o espírito com a polaridade feminina desativada. Vemos agora o espírito com a polaridade masculina desativada. Vejamos o que acontece na transexualidade. Quando acontece uma desarmonia entre a identidade sexual do corpo com a identidade sexual da mente, acontece o que se denomina de transexualidade. Um espírito reencarna em um corpo feminino, porém com a polaridade feminina desativada. Se convencionou chamar de um homem transexual. Um espírito reencarna em um corpo de homem, porém com a polaridade masculina desativada, se convencionou chamar de uma mulher transexual. Atração dos opostos complementares. Complementação macho e fêmea. Incompatibilidade anatômica. Fêmea, fêmea. Incompatibilidade anatômica. Macho, macho. Opostos se complementam. Temos apresentado de forma esquemática como se processam as polaridades sexuais. Para representar o gênero sexual masculino, usaremos a cor azul. Para representar o gênero sexual feminino, usaremos a cor bonina. Para representar a personalidade sexual, usaremos a cor laranja. Para representar a orientação sexual, usaremos as cores azul ou bonina. Do lado esquerdo, de baixo para cima, veremos o seguinte: identidade sexual feminina, orientação sexual para com o sexo oposto, personalidade sexual variável. Como já vimos anteriormente,
A personalidade sexual de uma pessoa não interfere na sua identidade sexual, nem na sua orientação sexual. São qualidades masculinas e femininas que todos nós adquirimos no processo evolutivo do espírito. Ao lado direito, de baixo para cima, veremos o seguinte: identidade sexual masculina, orientação sexual para com o sexo oposto, personalidade sexual variável, equilíbrio entre identidade sexual, orientação sexual e personalidade sexual. A personalidade sexual tanto poderá ser mais masculina, quanto poderá ser mais feminina. A orientação sexual para com o sexo oposto, heterossexualidade. A identidade sexual psicológica está em harmonia com a identidade sexual biológica. Cisgênero é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com seu gênero de nascimento. Identidade sexual. Como diz o próprio nome, é aquilo que identifica o gênero sexual de uma pessoa. A identidade sexual possui dois aspectos, os quais são o aspecto fisiológico, representado pelo formato anatômico do corpo e por toda a anatomia interna e externa do ser humano. Estes sinais biológicos dizem se a pessoa é do gênero sexual masculino ou do gênero sexual feminino. O aspecto psicológico, representado pelo sentimento pessoal, onde o indivíduo se considera do gênero sexual masculino ou do gênero sexual feminino. Normalmente, o aspecto fisiológico é compatível com o aspecto psicológico. Quando ocorre uma desarmonia entre os dois aspectos, gerando um conflito de identidade de gênero, ocorre a transexualidade. Orientação sexual é o que se costumava chamar de preferência sexual ou opção sexual. Porém, o psicólogo John Money, nos anos 60, mudou para orientação sexual. Significa a direção do desejo sexual e afetivo, se é para um homem ou se é para uma mulher. Quando a orientação sexual é para alguém do mesmo sexo, se denomina homossexualidade. E se a orientação é para ambos os sexos, se denomina bissexualidade. E se é para o sexo oposto, se denomina heterossexualidade. Na heterossexualidade, existe uma harmonia entre a identidade sexual e a orientação sexual. Já na homossexualidade, existe um conflito no aspecto anatômico sexual, pois os órgãos sexuais semelhantes não se encaixam para o ato sexual. Personalidade sexual. Algumas pessoas confundem personalidade sexual com orientação sexual ou com transexualidade. Na essência espiritual mais alta e pura, o espírito possui as duas polaridades sexuais ativas, vibrando em uníssono.
Porém, ao ganhar um corpo humano, esse espírito assumirá uma identidade de gênero sexual de acordo com esse corpo. Nesse caso, uma das polaridades psíquicas sexuais é desativada, ficando ativada apenas uma, aquela idêntica ao do corpo que vai assumir. O espírito reencarna nos dois gêneros sexuais de acordo com a sua necessidade evolutiva. Nas sucessivas encarnações, o espírito vai adquirindo qualidades femininas e qualidades masculinas, sem que isso cause algum problema de identidade sexual ou de orientação sexual. Quando não existem conflitos íntimos internos na área psicossexual, um espírito que possua uma personalidade sexual feminina bem acentuada e vem num corpo masculino, não sentirá nenhum conflito. Ele terá uma identidade de gênero sexual masculina, uma orientação sexual hétero e uma personalidade sexual feminina. Ou seja, ele se sentirá um homem, terá atração sexual afetiva por mulher, porém se sente um homem feminino, delicado, sensível. O mesmo acontece com a mulher, que possua uma personalidade sexual masculina. Se um homem assim for pai, se sentirá um pai-mãe, muito dedicado aos filhos. E se uma mulher, nestas condições, for casada, ela será o homem da casa, será a lei. Mais tarde, no livro Sexo e Obsessão, o espírito Bezerra de Menezes faz as seguintes observações. O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de conquistar. Ele se manifesta através de 1000 faces, expressando-se em todas as aspirações do enternecimento, da comunhão afetiva, da fusão dos sentimentos, que seriam o êxtase da plenitude do sexo, no seu sentido mais elevado e puro. Por enquanto, todavia, o sexo tem sido objeto de servidão e de abjeção, manifestando-se na loucura que graça na terra, carente de ideais de enobrecimento, repleta de desaires afligentes. Eis porque a obsessão do sexo, decorrente do seu uso e sempre exigente de mais prazer, apresenta-se dominadora na sociedade terrestre dos nossos dias. Cada vez mais chocantes, as suas manifestações alargam-se, arrastando jovens e crianças, inadvertidos ao paú da depravação, face à naturalidade com que os veículos de comunicação de massa exibem-no em atitudes deploráveis e aterradoras a princípio, para se tornarem naturais depois, através da saturação e da exorbitância, tornando-se mais grave a situação das suas vítimas. Toda vez, quando abusa de uma função, volta a vivenciá-la a fim de recuperá-la, mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter-se, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade, que não o capacita para a sua manifestação conforme desejara, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. Em assim acontecendo, o fenômeno se torna mais grave,
produzindo danos perispirituais que irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade e da aparelhagem genésica. Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhe permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Vale considerar que existem dois tipos de homossexualidade. Primeiro, homossexualidade integral. Segundo, homossexualidade parcial. Homossexualidade integral se dá quando a orientação sexual acontece tanto na sexualidade afetiva quanto na sexualidade genital. A atração sexual se dá tanto no nível romântico quanto a nível erótico. Nesse caso, a pessoa vê alguém do mesmo sexo como se fosse alguém do sexo oposto, complementar, como acontece entre o homem e a mulher. Homossexualidade parcial se dá quando a orientação sexual acontece apenas a nível genital. A atração sexual se dá exclusivamente a nível erótico, visando unicamente a satisfação carnal. Estas pessoas são heterossexuais a nível afetivo e romântico, porém mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo na busca de prazeres carnais. Uma das características principais é a repulsa instintiva que sentem na ideia de beijar alguém do mesmo sexo na boca.
Antes de finalizar este vídeo, vejamos o que diz o médium Divaldo Franco do livro Sexo e Consciência. O Espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros, uma vez que o seu corpo de princípios não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser do rumo da felicidade, pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar. Seria ideal que o espírito reencarnado conseguisse adaptar-se plenamente ao corpo físico que lhe serve de instrumento, pois que desta forma a sua postura psicológica estaria em sintonia com os hormônios que o corpo produz. Porém, se o indivíduo está em curso em uma experiência evolutiva na qual se vê inclinado ao comportamento homossexual, percebendo que a heterossexualidade é uma proposta inteiramente inviável para a sua realidade íntima, seria preferível que optasse pela abstinência, canalizando as suas energias para objetivos nobres. Contudo, quando consideramos o princípio do livre-arbítrio à luz da doutrina espírita, concluímos que o indivíduo tem direito de eleger o comportamento que iria prover, pela forma de relacionamento que lhe dê equilíbrio afetivo. Se a sua opção é amar um parceiro do mesmo sexo, assumindo a responsabilidade de um relacionamento íntimo com este ser que lhe corresponde, é um direito que lhe assiste, credor do nosso maior respeito. E é compreensível que ele eleja a orientação sexual que lhe pareça satisfatória. Por uma questão de intolerância, preconceitos ou imposição religiosa, não devemos chegar ao absurdo de impor ao nosso irmão de caminhada evolutiva que ele permaneça atormentado com os seus sentimentos e chegue às raias do suicídio, como ocorreu em diversas oportunidades na história da humanidade, e ainda ocorre porque lhe negamos o direito de experimentar o afeto. A esse respeito, gostaríamos de apresentar uma sugestão fraterna àquele que transita pela experiência da homossexualidade. Se você deseja realmente uma vida feliz, não se deve expor a uma conduta sexual perturbadora. Aliás, a sugestão é extensiva a todos os indivíduos em qualquer situação de polaridade sexual. Exercendo-a ou não, trabalhe-se para prevenir qualquer tipo de transtorno psicológico e canalize as suas forças para ser feliz. Se você encontrar um parceiro do mesmo sexo que o seu, masculino ou feminino, ame-o, mas ame-o com naturalidade. Compraza-se. Se não tiver a oportunidade de uma vida mais íntima, ame-o mesmo assim, pois o amor, na acepção profunda da palavra, não exige nada em troca. No caso da bissexualidade, deparamos-nos com um fenômeno que merece uma análise mais criteriosa. Esse comportamento passou a ser um fenômeno de grande divulgação quando ocorreu a revolução sexual dos anos 1960-70. A música alucinante, as drogas e os comportamentos rebeldes deram curso a experimentações em busca de prazer
desvinculados dos sentimentos. Aqueles espíritos que estavam reencarnados em corpos jovens traziam do passado terríveis vícios sexuais que os induziram a manter relações sexuais promíscuas, tanto com pessoas do mesmo sexo, quanto com indivíduos do sexo oposto. Portanto, a mente que experimenta transtornos sexuais profundos, insatisfação, quase sempre responde pelo comportamento bissexual, com as compreensíveis exceções.